Imagine a cena. O corpo de um homem condenado, marcado pela cruz, ensanguentado, frio e rejeitado por todos, sendo tocado e honrado com perfumes dignos de reis. Entre todos os que poderiam ter feito isso, quem ousou? Não foram os discípulos mais próximos, nem os pescadores que andaram com ele dia e noite. Foi um fariseu, um membro do Sinédrio, um homem que até então tinha medo de ser visto ao lado de Jesus. Esse homem se chamava Nicodemo. De noite, ele o procurou em segredo, escondido nas sombras. Em silêncio, ouviu sobre o novo nascimento, sobre a luz que veio ao mundo, sobre o amor de Deus que não condena, mas salva. Nicodemo escutou, mas não respondeu. Ele ficou dividido entre a fé e o medo, entre a luz e as trevas. Mas então, no momento em que Jesus foi crucificado e rejeitado, quando todos se afastaram, Nicodemo tomou sua decisão. Carregou nos braços o corpo quebrado do mestre e o tratou como se fosse um rei. Mas o que levou esse homem poderoso a arriscar tudo por um crucificado? Como alguém que antes se escondia nas sombras, se tornou o discípulo que honrou o Messias diante de todos? E o que essa escolha tardia revela sobre a fé, a coragem e o preço da verdade? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a verdade oculta sobre Nicodemo, o homem que cuidou do corpo de Jesus crucificado. Continue assistindo e descubra por que essa história esquecida pode transformar a maneira como você enxerga o maior de todos os sacrifícios. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história de um homem que passou das sombras para a luz. Nicodemos, o mestre de Israel que buscou Jesus em segredo e encontrou respostas que mudariam sua vida para sempre. Prepare-se para ver como um encontro pode transformar não apenas um homem, mas a eternidade. Nicodemo era um homem respeitado em toda Jerusalém. Fariseu por formação e convicção, fazia parte da elite religiosa que interpretava e ensinava a lei de Moisés com rigor. Mas havia algo mais. Ele também era membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, um grupo de 70 líderes que tomavam as decisões mais importantes sobre a vida espiritual, social e até política de Israel. O nome Nicodemo, que significa vitorioso entre o povo, era conhecido por todos como sinônimo de sabedoria, prudência e fidelidade às Escrituras. Seu pai, segundo registros históricos não detalhados nas Escrituras, provavelmente também havia sido fariseu, o que o colocava numa linhagem de tradição religiosa severa. Nicodemo era, portanto, herdeiro de uma fé rígida e de uma responsabilidade pública pesada. Vivia em Jerusalém, cidade santa dos judeus, no coração pulsante do templo, onde os sacrifícios eram feitos diariamente e as discussões sobre a lei nunca cessavam. Caminhava entre os corredores de pedra do templo com autoridade e era frequentemente procurado para conselhos por discípulos mais jovens ou cidadãos aflitos em busca de orientação espiritual. Sabia de cor os salmos, os profetas, a Torá. Tinha amigos entre os escribas, era ouvido com respeito pelos anciãos. Mas mesmo com toda essa bagagem, algo dentro dele começava a inquietar-se. A época era tensa. Viviam-se os dias de grande expectativa messiânica. O povo sofria sob o domínio romano, e a esperança de um libertador crescia como fogo em palha seca. Muitos surgiam se dizendo enviados por Deus, mas um nome em especial começava a circular entre murmúrios e sussurros: Jesus de Nazaré. Ele não tinha escola, não usava vestes de erudito, e falava como alguém que carregava autoridade sem precisar gritá-la.
Seus sinais eram muitos e suas palavras penetravam como lâmina nas entranhas da alma. Nicodemo ouviu falar dele. Primeiro, vieram os comentários dos guardas do templo, depois dos curiosos, e até de alguns colegas fariseus, sempre com desconfiança. Mas em vez de desprezo, Nicodemo sentiu algo diferente: fome. Algo nas palavras de Jesus o incomodava e o atraía. Não se tratava apenas de curiosidade, era uma busca interna, silenciosa, dolorosa. Começou a segui-lo à distância, escondido entre multidões, ouvindo de longe, refletindo em silêncio. Aquilo que antes era certeza se tornava dúvida, e o que antes parecia completo, agora soava incompleto. Foi numa dessas noites, quando a cidade se recolhia sob o céu escuro da Judéia, que Nicodemo tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Saiu de sua casa em silêncio, cobriu o rosto e seguiu pelas vielas com passos firmes, mas apressados. Não podia ser visto. Encontrar-se com Jesus durante o dia seria o mesmo que assinar sua exclusão do Sinédrio. Perderia seu lugar, sua influência, sua reputação. Mas havia algo mais forte do que o medo. Uma urgência queimava em seu coração. Precisava encontrá-lo. Chegou ao lugar onde Jesus se hospedava. A casa era simples. Um lampejo de luz escapava por debaixo da porta de madeira gasta. Nicodemo respirou fundo. Suas mãos tremiam, bateu. A porta se abriu. Rabino, disse, baixando o olhar. Jesus o reconheceu, mas não houve surpresa em seu rosto. Era como se já o esperasse. Com um gesto, o convidou a entrar. O ambiente estava calmo. Algumas lamparinas iluminavam o espaço com luz suave. O cheiro de óleo e pão recém-partido preenchia o ar. Jesus o fitou com um olhar profundo e acolhedor. E Nicodemo, acostumado a ser ouvido, agora sentia-se como um menino diante do mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus, disse Nicodemo com voz firme, tentando esconder o nervosismo. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era uma confissão, não apenas de admiração, mas de rendição parcial. Nicodemo, o fariseu, o juiz, o mestre, agora se curvava diante de alguém que não fazia parte do sistema religioso, mas falava com o céu. Jesus o ouviu, mas não respondeu com elogios. Em vez disso, disse, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Silêncio. A frase caiu como raio no centro da alma de Nicodemo. Nascer de novo. Como assim? Um homem velho, um líder do povo? Ele conhecia os rituais de purificação, os sacrifícios, as leis. Mas isso era novo demais, estranho demais. Como pode um homem nascer sendo velho? Perguntou, sem conseguir disfarçar a confusão. Pode por acaso voltar ao ventre de sua mãe? Jesus o observava com paciência. Nicodemo não estava zombando. Estava tentando entender. Estava tentando quebrar a parede entre o visível e o invisível. Mas faltava-lhe algo que livros não podiam ensinar. Ali, naquela noite silenciosa, dois mundos colidiram. De um lado, o mundo da religião, baseado em regras, méritos e aparências. Do outro, o mundo da graça, do espírito, da transformação interna. Nicodemo, símbolo do antigo sistema, era desafiado a nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. Não por obras, mas pela fé. Não pela tradição, mas pelo espírito. O diálogo seguia. Mas algo dentro de Nicodemo já havia começado a mudar. Não compreendia tudo, mas sabia que estava diante de alguém que conhecia seu coração melhor que ele mesmo. Jesus falava com calma, como quem planta sementes.
e Nicodemo ouvia, como terra seca que começa a abrir-se para receber chuva. A noite avançava, a conversa continuava, mas Nicodemo nunca mais seria o mesmo. Mas o que Jesus lhe responderia naquela noite mudaria tudo. Nicodemo continuava parado diante de Jesus, tentando organizar os pensamentos que haviam sido virados do avesso com uma única frase: é necessário nascer de novo. Aquelas palavras não batiam com nenhuma lei que conhecia, com nenhum ritual do templo, nem com os ensinos que havia decorado desde a juventude. Ele, que se orgulhava de ser um mestre de Israel, agora se via diante de uma linguagem estranha, como se estivesse reaprendendo a falar. Jesus não parecia apressado. Seu olhar permanecia firme, mas cheio de misericórdia. Era como se enxergasse, além das palavras, a confusão e a sede que tomavam o coração de Nicodemo. E então, com a mesma calma com que se fala a uma criança assustada, Jesus aprofundou o que havia dito. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemo franziu a testa. Água e Espírito? Para ele, a água lembrava as purificações rituais feitas no templo, os lavatórios que os sacerdotes usavam antes de servir. Mas o Espírito, isso ia além. Os profetas antigos falavam do Espírito de Deus, aquele que pairava sobre as águas na criação, que vinha sobre os reis e os profetas. Mas agora, Jesus dizia que esse novo nascimento era necessário. Sem isso, ninguém poderia ver ou entrar no reino de Deus. A mente de Nicodemo girava. Ele queria entender, mas tudo parecia escapar como vento entre os dedos. O que é nascido da carne é carne, continuou Jesus, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essas palavras o atingiram como uma lâmina invisível. Nicodemo havia passado a vida tentando santificar a carne com rituais, jejuns e estudos da lei. Mas agora Jesus dizia que a carne só podia gerar carne, e que a única maneira de entrar no reino era ser gerado pelo Espírito. Aquilo não estava nos manuais, não estava nos debates do Sinédrio. Era uma revolução silenciosa, um terremoto dentro da alma. Ele sentia o chão sob seus pés se mover. Suas certezas começavam a rachar. Jesus se inclinou levemente para a frente. Sua voz era firme, mas sem condenação. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemo segurou a respiração. Era como se Jesus não estivesse apenas explicando uma ideia, mas desafiando-o a romper com tudo o que acreditava sobre salvação. Já não bastava ser fariseu, já não bastava ser mestre, já não bastava observar os mandamentos. Era preciso nascer outra vez, mas nascer de dentro. O vento sopra onde quer, disse Jesus, olhando para o céu escuro acima da casa. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O silêncio entre os dois cresceu como uma ponte invisível. Nicodemo ouviu e entendeu. Não completamente, mas entendeu o suficiente para perceber que aquele homem diante dele não era só um mestre. Ele falava como quem tinha estado com Deus, como quem era o próprio caminho. As palavras de Jesus cortavam como lâmina, mas também curavam como óleo. Era como se cada frase estivesse rachando a superfície endurecida do coração de Nicodemo, expondo as raízes da religiosidade que o prendiam e abrindo espaço para algo novo, algo que ele ainda não sabia nomear, mas que já sentia crescer. Dentro dele uma pergunta se formava:
Uma pergunta que carregava décadas de certezas, tradições, orgulho e medo. Ele engoliu em seco. Como pode ser isso? Não havia mais máscara, não havia mais posição. Era apenas um homem, buscando entender o mistério do reino. Jesus não zombou, não repreendeu, apenas o olhou com compaixão, porque ele sabia, Nicodemo estava no meio de um parto espiritual. Um nascimento não acontece sem dor, e a dor dele agora era real. Enquanto as palavras ecoavam, Nicodemo lembrou-se das profecias de Ezequiel, que falava sobre Deus derramar água pura e dar um novo coração. De Joel, que anunciava que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Seria isso o que Jesus queria dizer? Que o tempo das promessas havia chegado? Ele, que se preparara uma vida inteira para o Messias, agora precisava aceitar que o reino não viria com exércitos, mas com sopros invisíveis. Que não viria pelas mãos de políticos religiosos, mas nascidos de novo. Aquela ideia o assustava, porque significava começar do zero. Recomeçar não como líder, mas como aprendiz. O brilho das lamparinas tremulava. O tempo parecia suspenso. A noite avançava. Mas dentro do coração de Nicodemo, o dia começava a nascer. Ainda escuro, ainda confuso, mas com luz suficiente para mostrar um novo caminho. Jesus falava, mas era Deus quem soprava, e Nicodemo ouvia. Mas como aceitar algo que nem mesmo a razão podia explicar? Nicodemo permanecia sentado à frente de Jesus, mas já não com a mesma postura do início. Seus ombros estavam mais baixos. Seu olhar, antes firme e curioso, agora revelava um tipo de cansaço. Não físico, mas da alma. Pela primeira vez, em muitos anos, ele não tinha respostas, não tinha explicações prontas, nem defesas construídas em versos da lei. Havia apenas um vazio, um silêncio interior que gritava por sentido. Como pode ser isso? Repetiu ele, com a voz quase falhada. Era mais do que uma pergunta teológica. Era um clamor, uma confissão involuntária. Aquela frase carregava todo o peso de uma vida dedicada ao entendimento da verdade, que agora se esfarelava diante de uma verdade mais alta, mais viva, mais profunda. Nicodemo não perguntava apenas como nasceria de novo. Ele perguntava como faria para continuar vivendo depois de perceber que não sabia quase nada. Jesus olhou diretamente em seus olhos. Sua resposta não foi fria nem impaciente, mas foi firme, como o golpe certeiro de um carpinteiro lapidando madeira bruta. Tu és mestre em Israel, e não sabes estas coisas? Nicodemo engoliu seco. A frase caiu como um trovão em seu peito. Ele, mestre, ele, conhecedor da Torá, ele, respeitado entre os homens. Jesus não estava apenas apontando uma falha de conhecimento. Estava revelando a fragilidade de uma estrutura inteira construída sobre títulos, status e fórmulas religiosas. Em verdade te digo, continuou Jesus, com a autoridade de quem já viveu o que ensina. Nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Aquelas palavras cortavam. Nicodemo sentia-se nu. Ele, que passara anos ensinando aos outros sobre Deus, agora precisava aceitar que havia rejeitado o que Deus estava mostrando diante de seus olhos. Jesus falava com simplicidade, mas com convicção. Ele não era mais um intérprete da verdade. Ele era a verdade, e isso exigia de Nicodemo não mais estudo, mas rendição. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Era um convite e uma advertência. Nicodemo se via diante de um abismo.
De um lado, a segurança de tudo o que conhecia. Do outro, a voz de Jesus lhe mostrando que havia algo além, algo eterno, algo maior que as paredes do templo ou os rolos das Escrituras. Mas, para atravessar, ele teria que abrir mão de si. Por um momento, o mundo pareceu girar mais devagar. A lamparina tremulava suavemente, lançando sombras que dançavam nas paredes. O rosto de Nicodemo estava suado, não pelo calor, mas pela batalha interna que travava. Não era fácil ser confrontado assim. Não era fácil admitir que tudo que aprendeu talvez não fosse suficiente. Mas dentro daquele homem, algo quebrava. Um tipo de orgulho antigo começava a ceder. Nicodemo não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos no chão. O título de mestre, tão cobiçado, agora parecia pesado demais. Ele se lembrava das manhãs no templo, dos debates com outros doutores da lei, das interpretações refinadas, e agora percebia que nenhuma delas lhe dera vida. Ele sabia de cor os mandamentos, mas não conhecia o coração de Deus. Jesus não o humilhava. Pelo contrário, sua voz era firme como uma rocha, mas sua presença era como um rio que lava e limpa. Ele não queria destruir Nicodemo, queria reconstruí-lo, mas para isso, o velho homem, o mestre, o fariseu, o juiz, teria que morrer. Para que um novo homem nascesse do Espírito, ali, naquele instante, Nicodemo entendeu algo. Ele estava sendo convidado a deixar de ensinar, para aprender novamente. Talvez por isso Jesus falasse com tantas figuras. Era como se dissesse: você não precisa entender tudo agora, mas precisa confiar. A linguagem do reino não se decodifica com lógica, se recebe com fé. O mundo que Nicodemo conhecia, feito de regras, sacrifícios e aparências, começava a desmoronar. Mas no meio dos escombros, uma nova estrutura, invisível, começava a se levantar. Ele ainda não sabia onde tudo aquilo o levaria, mas sabia que não havia mais volta. O rosto de Jesus, iluminado pelo brilho da lamparina, parecia brilhar de dentro para fora. E Nicodemo, mesmo sem entender, sabia que aquele homem não mentia. E ainda que tudo em sua mente pedisse explicações, seu espírito começava a se render. Era difícil admitir, mas era a verdade. O mestre precisava ser aluno. O que acontece quando o mestre percebe que é o aluno? Antes de continuarmos, pedimos o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens profundas como a de Nicodemos, um homem que começou sua jornada escondido, mas terminou declarando sua fé diante de todos. Agora vamos seguir para os momentos decisivos, o conselho, a cruz e a coragem final. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Aquela afirmação soou como um trovão calmo no coração de Nicodemo. Não era uma parábola, nem uma explicação teológica. Era uma declaração direta. Jesus estava dizendo sem rodeios que ele viera do céu, que não falava apenas sobre Deus, mas de um lugar que homem nenhum jamais havia tocado. Era como se um véu estivesse sendo rasgado diante de seus olhos. O homem simples à sua frente, de roupas comuns e olhar manso, afirmava ter vindo do lugar mais alto e falava com autoridade de quem não especula. Mas sabe, Nicodemo mal teve tempo de reagir. Jesus prosseguiu: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O fariseu sabia exatamente do que Jesus falava. Era uma referência ao episódio registrado no livro de Números, quando
Os filhos de Israel murmuraram contra Deus no deserto. Serpentes venenosas os atacaram. Muitos morreram. Mas Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a erguesse numa haste. E todo aquele que olhasse para ela era curado. Um gesto simples, mas carregado de fé. Bastava olhar com confiança. Bastava crer. Agora, Jesus ligava aquele ato antigo a algo futuro, algo que ainda viria. Ele mesmo seria levantado, como a serpente no deserto, mas para curar não o corpo, e sim a alma. Nicodemo ouviu em silêncio. Cada frase de Jesus era uma ponte entre passado e futuro, entre as escrituras que ele conhecia e uma realidade que ele mal compreendia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O coração de Nicodemo acelerou. Vida eterna. Não como recompensa futura apenas, mas como algo que começa agora. Uma vida nova, abundante, profunda. A vida que nasce do Espírito e caminha em direção ao reino. E tudo isso disponível não por mérito, não por cargo, não por linhagem, mas pela fé. Bastava crer. Jesus fez uma pausa. Depois, com a voz serena, mas firme, revelou a essência de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi como se o céu tivesse descido naquele instante. Nicodemo ouviu as palavras e sentiu o peso glorioso de cada uma delas. Deus amou. Não odiou, não rejeitou, não puniu. Amou. E amou o mundo cheio de injustiça, orgulho, mentira e frieza espiritual. Amou tanto que deu, entregou, sacrificou o seu próprio Filho. Essa era a chave do novo nascimento. Não era apenas uma transformação espiritual, era uma entrega divina. A mudança interior só era possível porque, antes de tudo, o amor de Deus se moveu em direção ao homem. O reino não era conquistado, era recebido pela fé. Nicodemo fechou os olhos por um instante. A lembrança da serpente de bronze brilhou em sua memória. Era tão simples e tão profundo. Quem olhava com fé era curado. Agora, quem olhasse para o Filho do Homem viveria para sempre. Jesus continuou: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquilo foi como bálsamo sobre uma alma cansada. Nicodemo sempre carregara o peso da condenação. A religião ensinava que qualquer erro trazia juízo, que a pureza era uma obrigação inalcançável, que só os mais justos e rigorosos veriam a face de Deus. Mas agora, diante dele, estava alguém que dizia: Deus não veio para condenar, mas para salvar. Essa salvação não dependia de méritos, dependia de fé. Bastava crer, bastava olhar, bastava entregar-se. E essa simplicidade o deixava sem chão. Por um momento, a sala ficou ainda mais silenciosa. Do lado de fora, apenas o som distante de um cachorro latindo e o ranger leve de uma janela ao vento. Nicodemo sentia que algo estava mudando dentro dele. Não compreendia tudo. Ainda havia dúvidas, inquietações, medo, mas uma certeza começava a surgir entre os escombros. Aquilo era verdade. Jesus o encarava, não como quem espera um argumento, mas como quem oferece uma escolha. Não havia pressão, havia graça. Era como se dissesse: você pode continuar sendo mestre, ou pode nascer de novo. A mente de Nicodemo se dividia entre o que sabia e o que sentia, entre as regras e a revelação.
Era fácil repetir versículos. Difícil era crer que Deus amava até mesmo os imperfeitos, que a salvação não era prêmio, mas presente, e que o Salvador não viera com espada, mas com mãos abertas. Jesus havia terminado de falar, mas sua presença ainda dizia tudo. Era como se o próprio céu tivesse se sentado diante de Nicodemo. E agora esperava uma resposta. Ele não disse nada. Não naquela noite. Apenas olhou com olhos que já não brilhavam com orgulho, mas com sede. Algo havia mudado. Algo havia sido plantado. Ele voltaria para casa em silêncio. Mas por dentro, algo estava nascendo. Mas uma coisa é ouvir, outra é crer de verdade. O ambiente ainda estava silencioso, como se a própria noite tivesse parado para escutar. Jesus permanecia ali, à frente de Nicodemo, com sua presença serena e firme. Ele não se apressava. Suas palavras vinham como ondas, ora suaves, ora profundas, mas cada uma deixava marcas no coração daquele mestre perturbado. Jesus retomou a palavra com um tom mais direto. Não havia mais enigmas, agora era confronto. Não com ira, mas com verdade. Quem crê nele não é condenado, disse, e Nicodemo, que tanto temia a condenação, prestou ainda mais atenção. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aquelas palavras cortaram fundo. Nicodemo conhecia bem o conceito de condenação. Era parte do que regulava sua vida religiosa, as normas, as sanções, os julgamentos. Mas agora, Jesus dizia que não se tratava de quebrar regras, mas de rejeitar a luz. Jesus olhou para ele com firmeza. Não havia acusação em seus olhos, mas uma verdade incômoda, impossível de ignorar. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Nicodemo engoliu seco. Aquilo não era uma afirmação genérica, era pessoal. Ele sabia, estava ali, escondido pela noite, com medo de ser visto. Estava diante da luz, mas preferira as sombras. Sentia-se exposto, não pelo ambiente, mas por dentro, como se cada parte de sua vida estivesse sendo trazida à luz, uma por uma. Quantas vezes evitara perguntas difíceis? Quantas vezes se calara quando a justiça pedia voz? Quantas vezes ensinara a verdade com os lábios, mas se sentira longe dela por dentro? Quantas vezes fingira ter todas as respostas, enquanto sua alma implorava por direção? Jesus continuou, e cada palavra parecia penetrar mais fundo. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Nicodemo fechou os olhos por um instante. Ele não se via como alguém que fazia o mal. Sempre buscou obedecer à lei, praticar a justiça, jejuar, orar. Mas ali, com Jesus diante dele, entendeu que o mal que o afastava de Deus não estava apenas nas ações, mas na omissão da verdade, no medo de ser visto, na escolha de esconder-se em vez de se entregar. Era difícil aceitar, porque exigia reconhecer que mesmo com todos os títulos e práticas religiosas, ainda amava a escuridão. Era mais fácil viver nos corredores do templo, entre discussões teológicas, do que encarar o que havia dentro do próprio coração. Jesus então disse algo que parecia vir direto para ele. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Era um convite, claro, inconfundível, vir para a luz, parar de se esconder, parar de viver entre dois mundos, o da fé e o do medo, o da convicção e o da cautela, o da admiração
e o da covardia. Era hora de decidir. A conversa cessou. Não porque terminou bruscamente, mas porque o que precisava ser dito foi dito. O restante agora dependia de Nicodemo. O silêncio que se instalou era como uma pergunta pairando no ar. Uma pergunta que não exigia resposta imediata, mas sim transformação. Jesus o observava, e Nicodemo por dentro tremia. Ele não saiu correndo. Também não declarou fé em voz alta. Apenas permaneceu ali mais um tempo, olhando para aquele homem que falava. Como ninguém, o peso da luz agora não estava mais no que Jesus dizia, mas no que ele mesmo não conseguia mais ignorar. Ao sair da casa naquela noite, Nicodemo voltou pelas mesmas ruas. As pedras no chão, as casas de pedra, as sombras projetadas pelas lamparinas. Tudo estava igual, mas ele não era mais o mesmo. O que ouvira não podia ser desouvido. A luz estava agora dentro dele, fraca, talvez, como uma chama pequena, mas viva. Ainda não sabia o que faria com ela, ainda temia, ainda se escondia, mas a escuridão já não era confortável como antes. A cada passo, as palavras de Jesus ecoavam. Quem pratica a verdade, vem para a luz. Ele não respondeu naquela noite, mas no fundo, a pergunta já havia sido feita. Ele sairia das sombras ou viveria dividido para sempre? A partir daquela noite, nada mais era simples para Nicodemo. Por fora, ele seguia sua rotina como sempre. Frequentava o templo, sentava-se entre os anciãos do sinédrio, ouvia as queixas do povo, julgava questões da lei e citava passagens sagradas, com precisão. Seus colegas ainda o saudavam com reverência, seus discípulos ainda o viam como exemplo, mas dentro dele tudo estava em ruínas. O encontro com Jesus o havia marcado. As palavras sobre nascer de novo, sobre o amor de Deus, sobre a luz que viera ao mundo, todas ainda ecoavam como sinos em sua alma. O silêncio daquela madrugada o acompanhava durante o dia, e o brilho nos olhos de Jesus o perseguia nos sonhos. Mas Nicodemo não contava isso a ninguém, nem mesmo a sua esposa, nem aos mais próximos. Guardava tudo dentro de si, como quem protege algo precioso e perigoso. No início, pensou que conseguiria conciliar as duas realidades, a pública e a secreta. Continuaria no sinédrio, desempenhando seu papel, enquanto no íntimo alimentaria essa nova chama que o mestre acendera. Mas logo percebeu que essa divisão só aumentava sua angústia. Os debates com os fariseus tornaram-se vazios, as cerimônias mecânicas, as palavras ocas. Ele já não via com os mesmos olhos. Começava a perceber como a justiça ali era muitas vezes seletiva, como a verdade era manipulada para proteger cargos e reputações, como a luz de Deus era usada para esconder o orgulho dos homens. Ele, que antes acreditava fazer parte de uma estrutura santa, agora via rachaduras em tudo. Mas mesmo assim, permanecia em silêncio. Não por covardia, ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo, mas por cautela. Temia perder tudo o que construíra, a reputação, a confiança, a posição de influência. Ainda tinha dúvidas, ainda não sabia se era hora de se posicionar. Pensava, talvez seja cedo, talvez Jesus ainda se revele publicamente, talvez tudo mude sem que eu precise me expor, mas a fé verdadeira não sobrevive no talvez. Enquanto isso, o nome de Jesus se espalhava por toda a Judéia. A cada festa, a cada cidade, a cada cura, mais pessoas falavam dele. E com isso, crescia também o ódio entre os líderes religiosos. O sinédrio reunia-se com mais frequência.
As conversas ficavam mais tensas. Muitos já falavam abertamente em prendê-lo, silenciá-lo, até matá-lo. Diziam que ele ameaçava a lei, que confundia o povo, que desafiava os anciãos. Nicodemo ouvia e se calava. Por dentro, ardia. Sentia que devia fazer algo, dizer algo, defender, intervir, mas não fazia. Apenas observava, apenas pensava, apenas orava, em silêncio, quando ninguém via. A cada reunião, sua alma sangrava mais. Passava longas noites acordado. Lembrava-se do rosto de Jesus, das palavras ditas ao pé da lamparina. Lembrava-se da voz firme e terna que dizia: quem pratica a verdade vem para a luz. Mas ele ainda caminhava pelas sombras. Tinha vergonha de si. Sabia que algo nele precisava morrer para que algo novo nascesse. Mas o medo o paralisava. Certa tarde, sozinho, ele foi ao templo, fora do horário habitual. Sentou-se num canto discreto, perto das colunas, e olhou para o altar. Sentia-se sujo, mesmo estando limpo aos olhos dos outros. O que valia uma vida irrepreensível por fora, se por dentro já não havia paz? Senhor, sussurrou com lágrimas nos olhos. Como sair da escuridão? Não ouviu resposta audível, mas dentro dele uma inquietação crescia. Era como se a luz que um dia entrara agora o pressionasse a não ser mais cúmplice da escuridão. Como se o silêncio deixasse de ser prudência e começasse a ser traição. Ele começou a perceber que na ausência de palavras, sua omissão falava por ele. Os outros fariseus presumiam que ele concordava. O povo acreditava que ele era apenas mais um entre os que odiavam Jesus. E Jesus permanecia calado, mas presente em sua memória. O tempo passava, as festas vinham e iam. Jesus ensinava, curava, expulsava demônios, e Nicodemo continuava dividido, não por falta de verdade, mas por falta de decisão. Vivia entre dois mundos, o da velha aliança e o do novo nascimento, o das leis humanas e o da graça divina, o da religião e o da fé viva. E a cada dia que passava, o silêncio que o protegia também o machucava, até que certo dia, ao ouvir mais uma reunião do Sinédrio se formar contra Jesus, sentiu o coração apertar. A luz dentro dele já não aceitava ser sufocada. Não sabia ainda o que faria, mas sabia que não podia continuar mudo, porque às vezes o silêncio fala mais alto do que a blasfêmia. Mas o silêncio também pode ser uma escolha de traição. As ruas de Jerusalém fervilhavam. Era tempo da festa dos tabernáculos, e peregrinos de toda a região enchiam a cidade com seus cânticos, tendas improvisadas e sacrifícios. Era uma época sagrada, de alegria e recordação da fidelidade de Deus no deserto. Mas por trás da celebração, algo muito mais sombrio acontecia. Nos corredores fechados do templo, um plano começava a ganhar força. Jesus estava na cidade, não em segredo, como alguns esperavam. Ele ensinava no templo, em plena luz do dia, com palavras que cativavam o povo e desafiavam as estruturas religiosas. Suas frases rasgavam o ar como trovões silenciosos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. As multidões se dividiam. Uns diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros: este é o Cristo. E outros ainda murmuravam: mas como pode ser o Cristo se vem da Galileia? O som das discussões chegava até o Sinédrio. E os rostos dos sacerdotes principais e dos fariseus endureciam a cada relato. Eles viam sua autoridade escapar entre os dedos.
O povo estava começando a pensar por conta própria, e o nome de Jesus ganhava força demais. Numa sala ampla, com colunas de pedra e tochas acesas, os membros do Sinédrio estavam reunidos. Nicodemo estava entre eles, sentado no mesmo lugar de sempre, mas por dentro era outro homem. O que ele ouvira meses antes, naquela noite silenciosa com Jesus, agora se confirmava diante de seus olhos. As palavras de luz, de vida, de salvação estavam sendo gritadas pelos corredores do templo, e o povo ouvia, com sede, com esperança, mas o Sinédrio via outra coisa, ameaça. O sumo sacerdote se levantou com voz áspera. Este homem engana a multidão. Alguém aqui ainda duvida que ele precisa ser detido? Outros murmuraram em concordância. Acusações começaram a surgir de todos os lados. Diziam que Jesus não respeitava o sábado, que falava como se fosse maior que Moisés, que se fazia igual a Deus, e o pior de tudo, que arrastava as multidões para si, tirando o controle dos líderes religiosos. Se não o calarmos agora, disse outro ancião, amanhã o povo o chamará de rei. Nicodemo não disse nada. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre os joelhos. Sentia o coração bater mais forte. Sabia que estava cercado por homens prontos para qualquer coisa. Homens que não aceitariam ser contrariados. E ele ainda não sabia como falar. Um dos fariseus sugeriu enviar guardas para prendê-lo. A ideia foi aceita sem resistência. A ordem foi dada. Homens armados deveriam ir até o templo e capturá-lo discretamente, sem provocar tumulto. Nicodemo observava, em silêncio, mas sua alma estava em conflito. Como alguém poderia ser preso por oferecer vida, por convidar o sedento a beber, por curar, ensinar, libertar? Mas as palavras que ouvira de Jesus naquela noite voltaram com força. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora, ele via isso com clareza. Não era apenas sobre leis quebradas, era sobre corações endurecidos. Eles não queriam o Messias, queriam manter o controle. Nicodemo pensou em se levantar, em dizer algo, mas ficou calado. Como sempre, pensava, ainda não é o momento. Talvez os guardas nem o encontrem. Talvez haja tempo, mas por dentro a culpa crescia. Horas depois, os guardas enviados retornaram, de mãos vazias. O Sinédrio se revoltou. Por que não o trouxeram? Exigiu um dos líderes em tom furioso. Os guardas, visivelmente abalados, responderam, jamais alguém falou como este homem. Um silêncio desconfortável se instalou na sala. Aquilo foi um golpe. Homens rudes, enviados para capturar, voltaram tocados pelas palavras. Até eles haviam sentido o impacto da luz. Até eles tinham ouvido algo diferente. Mas a reação dos fariseus foi imediata e cheia de desprezo. Também fostes enganados? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Mas esta multidão que não conhece a lei é maldita. Nicodemo sentiu o rosto queimar. Não por ter sido citado, mas porque a verdade começava a ficar insuportável. A hostilidade aumentava. O ódio tomava forma. Não era mais apenas desconfiança. Era desejo de morte, desejo de silenciar a voz que expunha os pecados escondidos. Ele sabia o que Jesus representava. Sabia que não era apenas um pregador ousado. Ele havia vindo do alto. Ninguém poderia falar com tanta clareza, com tanto amor e ainda assim enfrentar tanta rejeição, sem ter sido enviado por Deus. O caos da sala aumentava. Os gritos se sobrepunham, e no meio deles, Nicodemo permaneceu sentado, olhos baixos, boca fechada, alma ferida.
porque agora a oposição a Jesus já não era velada, e o nome de Nicodemo ainda estava entre os que decidiam. A sala ainda fervia com os ecos da indignação. Os guardas haviam voltado sem Jesus, e pior, haviam voltado tocados por suas palavras. Para o sinédrio, aquilo era inaceitável. Uma afronta. Era a prova de que o povo estava sendo, nas palavras deles, enganado por um galileu qualquer. Esta multidão não conhece a lei, bradou um dos mais antigos, e por isso são malditos. A frase ecoou pelos corredores como veneno. A maioria assentia com a cabeça. Mas entre eles, no meio daquele redemoinho de raiva, estava um homem em silêncio, Nicodemo. E dentro dele, algo finalmente quebrava. Ele sentia o rosto arder. Não pela vergonha dos guardas, mas pela hipocrisia de seus colegas. Aquele julgamento apressado, aquele desprezo pelo povo, aquela sede de controle, era tudo o oposto do que a lei realmente ensinava. Como podiam condenar alguém sem sequer ouvi-lo? Como podiam se autoproclamar guardiões da verdade enquanto calavam qualquer voz que não se curvasse a eles? E então, no meio dos gritos, ele falou. A voz não foi alta, mas foi firme e inesperada. A nossa lei, disse olhando para os rostos, à sua volta, julga alguém sem primeiro ouvir o que ele tem a dizer e saber o que faz? Por um instante, o tempo pareceu congelar. Aquilo não era uma defesa direta, não era uma declaração pública de fé, mas era uma pergunta. E perguntas têm poder, principalmente quando são feitas em meio ao medo. Nicodemo não estava acusando ninguém, apenas lembrando da justiça que tanto diziam defender. Todos se viraram para ele. Alguns franziram a testa, outros arregalaram os olhos. A pergunta pairou no ar como um peso inesperado, porque era verdade. A lei exigia ouvir o acusado, conhecer os fatos, proceder com justiça. Mas os corações ali já haviam feito seu próprio julgamento. Um dos fariseus mais jovens, com o rosto marcado pela impaciência, respondeu com desprezo. És tu também, da Galileia? Examina e vê que da Galileia não se levanta profeta. Foi mais do que uma resposta. Foi um ataque. Um tapa sem mão, uma tentativa clara de humilhar Nicodemo, de desqualificá-lo, de empurrá-lo de volta ao silêncio. E ao mesmo tempo foi um aviso. Não se atreva a ir mais longe. Nicodemo sentiu o peso da sala sobre si. Cada olhar era um julgamento. Nenhum deles o via mais como o mestre respeitado. Naquele momento, ele era apenas um risco, um traidor em potencial. Um homem perigoso por causa de uma simples pergunta. Ele respirou fundo. Não respondeu. Não retrucou. Apenas se calou. Mas algo já havia sido feito. O véu do medo havia sido rasgado, mesmo que por um instante. Por dentro, ele sabia. Não estava mais completamente entre eles. Algo havia se rompido e não poderia ser remendado. Aquela pergunta era sua primeira ruptura visível, sua primeira confissão implícita. Ele não estava mais do lado dos que desejavam a morte. Mesmo que não tivesse força para declarar sua fé, já não podia compactuar com o ódio. O restante da reunião seguiu com menos intensidade. O constrangimento pairava. Alguns tentaram mudar de assunto. Outros sussurravam comentários cortantes. Mas Nicodemo permaneceu em silêncio. Mais tarde, ao caminhar pelas ruas escuras de Jerusalém, sentia-se estranho, não arrependido, mas vulnerável, como quem sai da sombra e sente o sol queimar pela primeira vez. Sabia que sua pergunta fora anotada na memória dos outros,
Sabia que os olhos agora o observavam com outra intenção. Sabia que estava sendo vigiado, mas ao mesmo tempo sentia uma paz que há muito não experimentava. Tinha dito algo, tinha se levantado, tinha feito mais do que pensar, tinha falado, e isso, por menor que parecesse, era um começo. Chegando em casa, não contou nada a ninguém, mas antes de dormir, caiu de joelhos. E pela primeira vez, não orou como fariseu, nem como membro do sinédrio. Orava como homem, como alma em busca, como alguém que, mesmo hesitante, havia dado um passo em direção à luz. Ele ainda não sabia o que viria depois, mas sabia que dali em diante não poderia fingir que nada havia mudado. A pergunta que fizera não era só para os outros, era para si mesmo. A nossa lei julga alguém sem antes ouvi-lo? Ouvir Jesus havia mudado tudo. E calar-se agora já não seria apenas covardia, mas às vezes até uma pergunta pode colocar tudo em risco. Aquela pergunta parecia ainda ecoar no salão, mesmo depois que o tumulto cessara. És tu também da Galileia? Nicodemo não respondeu. E mesmo que quisesse, não teria encontrado palavras. Não porque faltassem argumentos, mas porque o golpe não foi feito para ser respondido. Foi feito para ferir, para silenciar, para marcar. Ele ficou ali, sentado, em meio a olhares que não eram mais os mesmos. Homens que antes o cumprimentavam com respeito agora o olhavam com desconfiança. Não disseram mais nada naquela hora, mas o silêncio dizia tudo. Havia sido identificado como alguém que ousava questionar o rumo do ódio. E isso, para eles, já era associação. A sessão terminou logo em seguida. O sumo sacerdote saiu sem despedir-se. Outros fariseus murmuravam entre si. Alguns balançavam a cabeça. A dúvida já estava lançada. Nicodemo estaria do lado de Jesus? Ele caminhou para casa em passos lentos. Cada barulho da sandália no chão soava alto em seus ouvidos. Jerusalém ainda vibrava com a festa dos tabernáculos, mas ele sentia-se só, um estranho entre o próprio povo, um estrangeiro dentro da própria fé. O ar parecia mais pesado, e cada lanterna nas portas lançava sobre ele uma sombra longa demais. Quando entrou em casa, sua esposa notou seu semblante abatido, mas ele apenas disse estar cansado. Evitou olhá-la nos olhos, evitou o espelho, evitou a si mesmo. Fechou-se no quarto, sentou-se no chão e ficou em silêncio por um longo tempo, tentando entender o que havia acontecido dentro dele e o que ainda aconteceria. Aquela frase rude, "És tu também da Galileia?", não era só um insulto geográfico, era uma forma de dizer, tu também és como ele. A Galileia era vista por muitos como terra de ignorantes, de misturados, de gente impura. Era o lugar de onde, segundo eles, não poderia sair nada. Bom, ser associado à Galileia era ser diminuído, ser descartado. E agora, esse era o peso sobre Nicodemo. Durante dias, sentiu o desconforto do desprezo velado. Notou a distância dos colegas, os olhares atravessados nas assembleias, o tom seco nas conversas. Ele que por anos fora ouvido com reverência, agora era interrompido com frequência. Seus conselhos já não eram mais solicitados. Seu nome já não vinha com honra. Aos poucos era apagado do meio em que sempre estivera. Isso doía, mais do que ele gostaria de admitir. A humilhação pública deixava marcas mais profundas do que qualquer castigo físico. Era o tipo de dor que feria a identidade, que feria o orgulho, que fazia questionar se tinha valido a pena. Era apenas uma pergunta, um gesto tímido de justiça, mas o preço parecia alto demais.
Certa manhã, ao caminhar pelos corredores do templo, passou por um grupo de jovens discípulos de outro rabino. Eles cochicharam entre si e um deles riu. Nicodemo ouviu a frase escapar com ironia. Lá vai o Galileu disfarçado. Ele não reagiu. Não virou o rosto, apenas seguiu em frente. Mas por dentro algo tremia. Não era raiva, era solidão, uma espécie de cruz invisível que começava a carregar sem saber exatamente para onde aquilo o levaria. Começou a orar mais, mas suas orações mudaram de tom. Já não eram cheias de versículos e fórmulas. Agora eram curtas, sinceras, dolorosas. Às vezes só conseguia dizer, Senhor, ainda estou aqui. E por mais que os céus parecessem em silêncio, havia um consolo estranho que o envolvia. Uma paz que não era lógica. Como se alguém lá de cima dissesse, eu também fui rejeitado. Com o tempo, Nicodemo entendeu algo. Quando escolhemos a luz, não podemos esperar que as trevas nos aplaudam. A vergonha faz parte do caminho. O escárnio é parte do preço. E muitas vezes é exatamente o que separa o espectador do discípulo. Ele ainda não se declarara abertamente. Ainda não andava com os seguidores de Jesus, mas já não conseguia caminhar com os que o odiavam. E isso, por si só, já era uma escolha. Mesmo machucado, Nicodemo começava a entender que sua pergunta diante do Sinédrio havia sido seu primeiro ato de fé pública. E agora tinha que decidir o que faria com esse primeiro passo. Seguiria adiante ou recuaria, voltando? Para o conforto do anonimato, naquela noite olhou para o céu escuro da cidade e lembrou-se da primeira conversa com Jesus. A luz veio ao mundo. A luz estava lá, sempre esteve. O problema nunca foi a luz, mas o medo de ser visto nela. A vergonha pública o calaria, ou o empurraria adiante. A cidade de Jerusalém já não era a mesma. O clima das festas havia passado. A alegria dos tabernáculos dera lugar à atenção dos dias seguintes. Havia murmúrios por toda parte. Alguns falavam de milagres recentes, outros de traições secretas. Todos, porém, comentavam sobre o mesmo homem, Jesus de Nazaré. Nos corredores do templo, o nome dele era sussurrado com raiva. Nas ruas, pronunciado com admiração. Nos becos, repetido com medo. Jesus havia se tornado o centro de tudo, do amor do povo e do ódio dos líderes. Nicodemo percebia o movimento. Ouvia cada palavra dita pelos seus colegas do Sinédrio. Já não disfarçavam a intenção de capturá-lo. Procuravam uma brecha, um erro, um traidor. E, ao que tudo indicava, tinham encontrado um. O nome circulava com cautela, mas não mais em segredo. Judas Iscariotes, um dos seus, um dos 12. Um discípulo próximo. Ninguém ousava dizer abertamente o que estava prestes a acontecer. Mas os olhos se cruzavam com malícia. Havia sorrisos contidos, mãos esfregadas com ansiedade, e no meio disso, o coração de Nicodemo pesava como pedra. Ele andava pelas ruas sem paz. A cada esquina ouvia rumores. Jesus foi visto saindo da Betânia. Hoje ele está no templo. Dizem que vai voltar ao Getsemane esta noite. Era como se todos soubessem que algo grave estava prestes a acontecer e, ao mesmo tempo, fingissem normalidade. Mas nada estava normal. Nicodemo observava tudo, com angústia. O que antes era um dilema interno, agora tornava-se uma realidade visível. Já não era sobre palavras, doutrinas ou debates. Era sobre vida e morte. Era sobre justiça e injustiça. E ele sabia que o tempo de apenas pensar estava acabando. Certa tarde, durante uma reunião informal com outros fariseus, ouviu claramente:
com a ajuda certa, poderemos pegá-lo sem confusão. Outros assentiram. Um deles sussurrou: o homem que sabe onde ele estará já aceitou cooperar. Nicodemo cerrou os punhos. O nome não foi dito, mas ele sabia. A traição havia começado. Não apenas contra Jesus, mas contra tudo o que era verdadeiro. Nos dias seguintes, tudo pareceu acelerar. Jesus foi visto ensinando no templo com ainda mais autoridade. Falava do reino como quem tinha pressa. Anunciava o fim, alertava os discípulos, confrontava os líderes, com verdades que cortavam mais que espadas. Mas ainda assim, estendia compaixão. Nicodemo assistia de longe. Observava a multidão se aglomerar. Ouvia cada palavra com o coração rasgado. Sentia-se como alguém à beira de um abismo, vendo o justo ser conduzido ao matadouro, e ainda assim calado. Houve um momento em que seus olhos cruzaram com os de Jesus. Foi rápido. Numa das pregações no pátio exterior do templo, Nicodemo não sabia se Jesus o reconhecera. Mas naquele olhar havia algo, não julgamento, mas dor e entendimento. Era como se dissesse: eu sei. Naquela noite Nicodemo mal dormiu. Pensava em tudo, na conversa sob a luz da lamparina, na pergunta feita no sinédrio, no escárnio recebido e agora, na traição silenciosa prestes a ser consumada. A cruz se aproximava. Mesmo que ninguém a visse ainda, ela já lançava sua sombra sobre Jerusalém. No dia seguinte, soube que Jesus havia sido visto no Monte das Oliveiras e que os guardas estavam a caminho. Com eles, Judas. O escândalo estava armado, a morte em andamento. Nicodemo caminhou até o templo, mas não entrou. Sentou-se num canto do pátio externo, entre colunas e sombras, e ali ficou por horas. Não conseguia orar, nem pensar, apenas respirar, como quem espera e não sabe o quê. Alguns conhecidos o cumprimentaram com frieza, outros evitaram seu olhar. Já não era visto como mestre, era o homem que ousara perguntar o que havia sido associado a um galileu. E agora parecia carregar o peso de uma culpa que não era sua, mas que também era, porque quem vê a injustiça e não fala, participa dela. Naquela noite, quando o céu escureceu e as tochas começaram a iluminar as vielas, Nicodemo sentiu uma angústia que nunca conhecera. Algo estava sendo tirado da terra, uma presença, uma promessa, um Salvador, e ele apenas observava. A cruz ainda não estava erguida, mas já estava decidida. Os passos já estavam em marcha, os corações endurecidos, as mãos manchadas, e Nicodemo, ainda calado. Ele sabia que Jesus morreria. Sabia que os gritos do sinédrio não cessariam até que o sangue fosse derramado. Sabia que a justiça humana seria torcida para justificar a morte de um inocente. Sabia de tudo, mas a pergunta agora era outra. O que ele faria com esse saber? Até quando o coração de um homem aguenta sem falar? Ainda era madrugada quando trouxeram Jesus. O céu sobre Jerusalém mal começava a clarear. As ruas estavam frias e silenciosas, mas dentro da casa do sumo sacerdote havia agitação. Vozes abafadas, passos apressados, olhos alertas. O sinédrio se reunia às pressas para julgar aquele que perturbava a ordem religiosa. E Nicodemo estava lá, sentado entre os homens mais influentes da fé judaica. Ele observava tudo como quem assiste a uma tragédia anunciada. Uma que ele não conseguia impedir, mas também não ousava interromper. O rosto de Jesus estava ferido, seus olhos cansados.
Havia sido levado de um lado para outro, entre soldados e interrogadores. Ainda assim, mantinha-se calmo, mais calmo que todos na sala. O sumo sacerdote o encarou com desdém. Fala-nos sobre os teus discípulos e sobre a tua doutrina. Jesus levantou os olhos, mas sua voz foi serena. Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Em segredo nada falei. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu disse. Eles sabem o que eu disse. Mal terminou de falar, um dos guardas, com o rosto endurecido, se aproximou e o golpeou com força no rosto. É assim que respondes ao sumo sacerdote? O som da pancada ressoou pelo salão. O impacto fez com que alguns desviassem o olhar. Nicodemo sentiu um nó no estômago. Quis se levantar, quis gritar, quis dizer que aquilo era errado, mas seu corpo não se moveu. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas olhou. Jesus virou o rosto lentamente, os olhos fixos no agressor. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Ninguém respondeu. O silêncio da sala dizia tudo. A vergonha era exposta ali, mas ninguém se responsabilizava por ela. Nicodemo conhecia bem os procedimentos do sinédrio. Sabia que aquele julgamento era irregular. Sabia que o interrogatório não podia acontecer antes do amanhecer. Que o acusado não podia ser agredido. Que as testemunhas deviam ser ouvidas primeiro. Que nenhuma decisão de morte podia ser tomada apressadamente. Mas ali, nada disso importava. Eles não queriam justiça. Queriam vingança. Enquanto Jesus era questionado e humilhado, Nicodemo observava cada movimento, cada gesto, cada olhar. E cada segundo em silêncio aumentava sua dor. Era como se 1000 agulhas atravessassem seu peito. Ele sabia que aquele homem era inocente. Sabia que suas palavras eram verdade. Sabia que estavam matando a luz. Mas o que fazer? Se falasse, seria expulso. Perderia tudo. Sua posição, seu nome, sua segurança e talvez até a própria vida. Não seria ouvido. Seria ridicularizado, exposto, chamado de traidor da fé. E isso o paralisava. O julgamento prosseguia. Falsas testemunhas foram convocadas. Nenhuma conseguia concordar entre si. Os argumentos eram frágeis, contraditórios, forçados, mas ninguém parecia se importar com a inconsistência. O objetivo era um só: condenar. Nicodemo fechou os olhos por um instante. Lembrou-se da primeira noite, do primeiro encontro. Deus amou o mundo de tal maneira. Agora via esse amor diante dele, apanhando, silenciado, rejeitado. A cada pergunta, do sumo sacerdote a cada mentira ouvida, seu coração sangrava um pouco mais. O medo o calava, mas a consciência o rasgava por dentro. Não era apenas um julgamento, era uma guerra entre o que ele cria e o que ele vivia. Entre a verdade que conhecia e o silêncio que mantinha. E enquanto tudo acontecia, ele pensava: é isso que me tornei. Um homem que vê a justiça sendo pisada e não diz nada. O julgamento avançava como um rio sem freios. Alguns sacerdotes riam, outros cochichavam. Mas Jesus apenas suportava. Havia algo na sua postura que incomodava. Ele não se defendia, não gritava, não implorava. Apenas permanecia firme, como quem sabia que seu destino era maior do que a injustiça daquele momento. Quando anunciaram que o levariam a Pilatos, Nicodemo sentiu um calafrio. Sabia o que isso significava. Sabia que Roma não hesitaria em matar mais um judeu, principalmente se isso trouxesse paz ao povo.
E naquele instante, algo dentro dele começou a quebrar. Ainda não falou, ainda não se levantou, mas sentia que a linha estava próxima, que a fronteira entre o medo e a fé estava cada vez mais estreita. Naquela noite, o Sinédrio não julgou apenas Jesus, julgou a própria verdade, e ela foi condenada. Com mentiras, com violência, com silêncio. Ao deixar a sala, Nicodemo caminhou sozinho pelos corredores. O frio da madrugada batia em seu rosto, mas não era maior do que o frio que sentia por dentro. Sabia que não poderia permanecer calado por muito mais tempo, porque havia uma pergunta que o perseguia. O que vale mais, sua posição ou sua alma? Mas o que vale mais, sua posição ou sua alma? O som das marteladas ainda ecoava por entre as colinas. Cada golpe, uma sentença. Cada estalo da madeira, um rasgo na alma dos que assistiam. O monte chamado Gólgota não era apenas uma elevação de pedras, era o altar do escândalo. E sobre ele erguia-se agora um corpo, ensanguentado, nu e entre dois criminosos, o corpo do Filho de Deus. Nicodemo não estava na primeira fila. Estava à distância, mas via tudo. Parado entre uma árvore e uma rocha, com um manto cobrindo, e em parte do rosto, ele observava. Não queria ser notado, não queria ser reconhecido, mas também não conseguia não estar ali. Ele precisava ver, não como juiz, nem como fariseu, mas como homem, como alguém que ouvira a verdade e agora via a verdade sendo pendurada entre céu e terra. Jesus havia sido entregue, julgado, condenado e agora crucificado. O madeiro estava fincado no solo como um insulto aos céus. A inscrição escrita por ordem de Pilatos: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, causava burburinhos entre os sacerdotes, mas Nicodemo não lia com os olhos da política. Para ele, aquelas palavras eram verdade. Ao redor da cruz, soldados romanos lançavam sortes sobre as vestes do mestre. Um deles riu alto, exibindo o tecido como troféu. Outros cuspiam no chão, indiferentes. Mas Nicodemo não ouvia mais os homens. Sua atenção estava presa ao rosto de Jesus, mesmo desfigurado, mesmo sangrando, mesmo morrendo. Havia paz naquele semblante. Havia amor. Havia algo que o mundo nunca entenderia. E Nicodemo, que havia escutado da boca dele sobre ser levantado como a serpente no deserto, agora via com os próprios olhos a profecia cumprida. O Filho do Homem foi levantado, e todos que o olhassem com fé seriam salvos. O coração de Nicodemo batia apertado. As palavras de Jesus voltavam como martelos na memória. Deus amou o mundo de tal maneira. E agora aquele amor pendia de um madeiro, entre céu e chão, entre dor e redenção. O mundo zombava, mas o céu silenciava. Do seu canto, Nicodemo enxergava Maria, a mãe, de pé, firme. Ao lado dela, o discípulo João. Nenhum deles gritava, nenhum se debatia. Havia um tipo de reverência na dor deles que Nicodemo não sabia descrever. Mas a dor ele conhecia, porque sentia, em silêncio, em agonia, por dentro. Por que não havia falado? Por que não havia feito mais? Por que havia se calado tanto, por tanto tempo? Jesus olhou para sua mãe e disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois olhou para João: Eis aí a tua mãe. Nicodemo fechou os olhos. Aquele não era um homem comum. Mesmo na cruz pensava nos outros. Mesmo no limite da dor, cuidava. Então Jesus disse: Tenho sede. Um dos soldados molhou uma.
esponja em vinagre e a levou à boca dele. Nicodemo segurou o fôlego. Era como se o mundo parasse. Jesus ergueu os olhos ao céu, respirou fundo e declarou: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. A terra silenciou. Nicodemo não chorou. Não ainda. Ficou imóvel. O vento que antes era quente agora soprava gelado. O céu encoberto, os corações esmagados. Algo havia acontecido que ninguém ali compreendia, mas todos sentiam. O Filho do Deus vivo havia morrido, mas para Nicodemo o escândalo não estava na morte. Estava no silêncio que o envolvia. O silêncio que havia guardado por tanto tempo. O silêncio que agora pesava mais que o próprio madeiro. Ele não havia defendido, não havia falado, não havia se posicionado, mas estava ali, e nos olhos dele ainda havia algo. Uma luz fraca, uma chama que não se apagava com a morte. Porque mesmo com medo, mesmo dividido, mesmo atrasado, ele estava ali. E talvez isso dissesse em tudo, mas havia algo em seus olhos que não morreria com Jesus. O vento mudou, foi repentino, como um suspiro do céu. O ar ficou denso, frio, como se a própria criação prendesse a respiração. O sol, que até pouco tempo iluminava o Gólgota, foi coberto por uma sombra espessa. E não era apenas o céu que escurecia, era o mundo inteiro. Jesus havia morrido, não com gritos nem com escândalos. Morreu com uma declaração: está consumado. E com isso entregou-se. Não foi tirado à força, foi entregue, como uma semente que cai na terra, como uma oferta final. E depois disso, veio o silêncio. Um silêncio que nem os romanos esperavam. Nem os sacerdotes, nem os soldados, até os zombadores calaram-se. A multidão dispersou-se devagar, como quem volta para casa carregando um peso que não sabe nomear. Um grupo pequeno ainda permanecia aos pés da cruz. A mãe, o discípulo amado, e mais distante, Nicodemo. Ele não se movia. As palavras de Jesus ainda ecoavam em sua mente, mesmo depois do último suspiro. Não apenas as da cruz, mas as de aquela noite, quando falou sobre nascer de novo, sobre o amor de Deus, sobre a luz. Tudo aquilo voltava como marteladas, mas agora ele não podia responder, porque já era tarde. A imagem do corpo pendurado entre dois criminosos se gravou em sua alma. O sangue que escorria dos pulsos, dos pés, da coroa, aquele sangue tocava a terra, misturava-se à poeira, e com ele Nicodemo sentia algo quebrar dentro de si, como se suas certezas antigas, sua segurança religiosa, sua neutralidade confortável, tudo morresse com aquele homem. Por que não havia dito nada? Essa pergunta o corroía como fogo. Por que, diante do Sinédrio, não se levantou? Por que, diante de Pilatos, não clamou? Porque mesmo vendo a injustiça, permaneceu em silêncio, o céu permaneceu escuro. E como se a natureza quisesse registrar sua dor, um terremoto sacudiu o chão sob seus pés. A terra tremeu, pedras se partiram. E lá dentro, no templo, o véu se rasgava. Nicodemo não viu o véu, mas sentiu o que ele simbolizava. Porque aquele que ele um dia procurara escondido, agora morria publicamente por todos, inclusive por ele. Lembrou-se das palavras, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Agora entendia. Cruz era a haste, e aquele que olhasse com fé encontraria cura. Mas ele não havia olhado com fé suficiente para se posicionar. Não havia se aproximado o bastante para ser contado entre os discípulos. Apenas olhou de longe, e isso,
doía mais que qualquer ferida física. Aos poucos, os soldados começaram a desmontar o cenário da morte. Com barras de ferro, quebraram as pernas dos dois ladrões para apressar a morte. Mas chegando a Jesus, perceberam que já estava morto. Ainda assim, um dos soldados, como se quisesse garantir, perfurou seu lado com uma lança. E então jorrou sangue e água. Nicodemo deu um passo para trás, chocado. Aquilo não era apenas brutalidade, era símbolo. Era como se o próprio coração de Jesus tivesse sido aberto diante de todos. E daquele lado rasgado fluía a salvação, o sangue que purifica, a água que limpa. Tudo o que ele explicava com leis e rituais, agora acontecia diante de seus olhos. E ele, ainda calado, os discípulos estavam escondidos. A cidade, envolta num luto confuso. Os fariseus voltavam para seus palácios, fingindo que tudo estava sob controle. Mas Nicodemo, um dos deles, permanecia parado, estático, com os pés firmes no chão e a alma desmoronando por dentro. Sentia-se pequeno, sujo, fraco. A voz do arrependimento começou a gritar dentro dele, não como acusação, mas como verdade, como um eco que crescia a cada segundo, não por ter duvidado de Jesus, mas por ter hesitado em viver como quem cria de verdade. Naquela mesma tarde, soube que José de Arimateia, outro membro do Sinédrio, havia tomado coragem. Tinha ido até Pilatos e pedido o corpo de Jesus. Um gesto ousado, perigoso, inesperado. Nicodemo ouviu a notícia e algo nele se mexeu, porque mesmo que Jesus estivesse morto, a fé ainda podia agir, ainda era possível honrá-lo, ainda era possível sair da sombra, ainda era possível fazer alguma coisa. Era tarde para impedir a cruz, mas talvez não fosse tarde para cuidar do corpo daquele que morreu por todos. Ele começou a se mover, não com pressa, mas com convicção. Ainda não sabia o que faria, mas sabia que não podia continuar apenas observando, porque o silêncio que o havia protegido até ali, agora, o sufocava. E o sangue que escorrera naquela cruz também havia caído sobre ele. Mas às vezes o arrependimento grita mais alto que a própria dor. A tarde já avançava sobre Jerusalém quando José de Arimateia tomou a decisão mais ousada de sua vida. Membro do Sinédrio, homem de posses, conhecido entre os chefes dos judeus, ele sempre fora um homem discreto. Cria em Jesus, sim, mas em segredo. Guardava sua fé como se guarda algo precioso e frágil, longe dos olhos dos outros. Mas naquele dia, algo dentro dele rompeu. Não podia permitir que o corpo de Jesus fosse jogado numa vala comum. Não suportava a ideia de que o homem que pregara o amor, que curara tantos, que falara com tanta autoridade, terminasse como mais um criminoso esquecido. A vergonha da cruz já era escandalosa o suficiente. O sepultamento, ao menos, precisava ser digno. Com o coração apertado e as mãos suando, José dirigiu-se ao palácio de Pilatos. "Quero pedir o corpo", disse com a voz firme. O governador o olhou com estranheza. Sabia quem era José, um líder judeu, um dos que estivera entre os julgadores, por isso o pedido parecia contraditório. Pilatos mandou confirmar se Jesus já estava realmente morto. Recebendo o relatório dos soldados, consentiu. "Pode levá-lo." José agradeceu e saiu, mas ele não estava sozinho. Enquanto o corpo ainda pendia do madeiro, José caminhava com a urgência da honra. Sabia que precisava agir antes do pôr do sol, pois o sábado se aproximava. Cada passo era uma mistura de coragem e temor. Ele não sabia como seria visto depois. Talvez perdesse seu lugar no Sinédrio. Talvez fosse perseguido.
Mas nada disso. Importava mais, porque Jesus valia mais. E então, como que surgindo do silêncio, um homem apareceu diante dele. Carregava nas mãos algo pesado, envolto em panos. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto abatido. Mas em sua expressão havia algo novo, decisão. José o reconheceu na hora. Nicodemo? O fariseu assentiu com a cabeça. Não disse muitas palavras. Apenas mostrou o que carregava. Um pacote com cerca de 35 quilos de mirra e aloés, uma quantidade digna de reis. Aromas raros, caros, reservados para sepultamentos reais, mas agora seriam usados em um corpo ferido, marcado e crucificado. Quero ajudar, disse sem hesitar. Foi a primeira vez que se identificou publicamente com Jesus, sem desculpas, sem máscaras, sem sombras. Ali, à luz do fim de tarde, Nicodemo colocava-se ao lado de outro homem que também escolhera a fé acima da segurança. José não disse nada, apenas assentiu, e juntos seguiram para o Gólgota. Ao chegarem, o corpo já havia sido retirado da cruz. Estava aos cuidados de alguns discípulos silenciosos, que choravam enquanto lavavam as feridas. Maria, a mãe, ainda permanecia perto. Ao ver Nicodemo, seus olhos se cruzaram. Nenhuma palavra foi dita, mas ela entendeu. E ele também. Com reverência, ajoelhou-se, tocou o corpo com as mãos trêmulas. A pele estava fria, os olhos fechados, o sangue seco em algumas partes. Mas ali, naquela fraqueza, estava a glória do Cordeiro. Nicodemo retirou os tecidos perfumados, começou a aplicar as especiarias com cuidado. José o ajudava, lavando cada ferida com água limpa. Era um ritual silencioso, mas carregado de fé. Não era apenas um sepultamento, era um ato de devoção. A última oportunidade de honrar aquele que dera tudo. Até a própria vida, o sepulcro escolhido era novo, escavado na rocha. José havia preparado aquele lugar para si mesmo, mas agora cedia-o a Jesus. E não como um favor, mas como uma confissão. Ele não era um profeta qualquer, sussurrou José enquanto ajeitavam o corpo. Ele era o Filho de Deus. Nicodemo apenas assentiu. As palavras ainda não voltavam com facilidade, mas suas mãos diziam tudo. Cada gesto era um pedido de perdão, cada amarra do lençol, uma declaração de fé tardia, cada toque, uma oração silenciosa. Ao terminarem, rolaram a pedra diante da entrada. O sepulcro foi selado. O sol começava a se esconder atrás das colinas. O sábado se aproximava, mas dentro deles, algo novo nascia. A coragem finalmente vencera o medo. Nicodemo sabia que a partir daquele momento sua vida mudaria. Talvez não voltasse mais ao sinédrio, talvez fosse evitado, perseguido, desprezado, mas já não importava, porque aquele corpo era o corpo do Messias. Ele, que viera a Jesus escondido nas trevas, agora o acompanhava até o túmulo à luz do entardecer. E embora o mundo visse apenas dois homens lidando com um morto, os céus viam dois discípulos carregando a esperança. Quem traria tamanha honra ao corpo de um condenado? Era tarde, não apenas no relógio. Tarde para palavras, tarde para discursos, tarde para defesas. Tudo já havia sido dito, tudo já havia sido feito. O céu já não se cobria de escuridão. A cidade já não sussurrava, mas para Nicodemo, aquele momento era o começo de algo. Ele nunca imaginou que tocaria um corpo crucificado. Um fariseu não se contaminava com cadáveres. Era lei.
era tradição. Mas ali, diante do corpo de Jesus, deitado sobre a pedra nua, com o sangue ainda fresco nas mãos e nos pés, nenhuma regra humana podia impedir o que o amor o chamava a fazer. Nicodemo carregava consigo cerca de 100 arráteis de mirra e aloés, quase 34 quilos de perfume e bálsamo. Era muito mais do que o necessário, mas ele sabia o que fazia. Não era apenas um sepultamento, era uma declaração, não com a boca, mas com o coração. José de Arimateia observava em silêncio enquanto Nicodemo se ajoelhava diante do corpo. Com mãos trêmulas, mas decididas, abriu os tecidos e começou a espalhar o perfume sobre os ferimentos. Tocava com cuidado, com reverência, como quem se desculpa com cada gesto, como quem sussurra com as mãos o que a boca não teve coragem de dizer em vida. Perdão, murmurou sem olhar para os outros. Eu esperei demais. José não... O interrompeu. Aquela dor era só dele. A mirra, espessa e amarga, se misturava ao sangue seco. O aloés, com seu perfume forte, tentava abafar o odor da morte. E Nicodemo, enquanto embalsamava o corpo do mestre, deixava que cada aroma também o tocasse por dentro, como se a unção do crucificado também quebrasse algo dentro de si. Ele não se importava mais com o que diriam. Já não era segredo. Ele estava ali, à luz do dia, à vista de todos, honrando um homem que fora rejeitado por seu próprio povo, tocando o corpo de alguém que seus colegas chamaram de blasfemo, investindo seus recursos num condenado. Mas para ele era o rei. Cada volta do tecido de linho era feita com devoção. Cada camada de ervas e bálsamos, um gesto de fé. E enquanto envolvia os ombros, os braços, o tórax ferido, lembrava-se das palavras de Jesus: importa-vos nascer de novo. Agora ele entendia. O novo nascimento não era apenas uma ideia, era uma morte, uma rendição, uma entrega. Ele não precisava apenas crer em segredo, precisava viver essa fé, ainda que em silêncio, ainda que tarde, ainda que com lágrimas. O sepulcro escavado na pedra esperava em silêncio, um local novo. Nenhum corpo jamais repousara ali. José havia mandado preparar para si, mas agora cedia-o como último gesto de gratidão. Ambos carregaram o corpo até a entrada. A luz da tarde dourava as pedras ao redor, como se o céu também reverenciasse o momento. Quando colocaram o corpo ali, envolto em perfumes e linho, não disseram nada, apenas olharam. Nicodemo sabia que aquele corpo não pertencia à morte. Algo em seu espírito sussurrava que aquela sepultura não seria eterna. Eles rolaram a pedra. Lenta, pesada, barulhenta, o som do granito encerrando o túmulo parecia também selar algo dentro de Nicodemo. Mas não era fim, era princípio, como quem fecha os olhos não para dormir, mas para acordar em outro lugar. Quando o silêncio retornou, ele se afastou. O sol começava a desaparecer no horizonte. A cidade se recolhia para o sábado. Mas dentro de Nicodemo, um novo dia havia nascido. E diferente da noite em que tudo começara, agora ele não mais se escondia. Pela primeira vez, ele se sentia leve. Não por ausência de dor, mas por ausência de medo. Não precisava mais explicar, nem convencer. A fé que carregava não precisava de palco. Bastava um corpo e um sepulcro. Enquanto voltava para casa, alguns olhares o seguiram. Alguém sussurrou seu nome, mas ele não se virou. Já não importava se seria julgado, não importava se seria excluído, porque naquele dia Nicodemo havia entendido que a maior honra era pertencer a ele.
Jesus não apenas havia morrido por todos, havia morrido por ele. E o homem que um dia viera nas sombras, agora caminhava à luz. O silêncio que antes o protegia, agora era desnecessário. O medo que antes o dominava, agora se rendia à fé. E aquele corpo que ele havia cuidado com tanta reverência jamais seria esquecido. Mas o segredo que Nicodemo carregava não era apenas coragem. Era a fé viva, selada em silêncio, mas gritada em ação. Nem todos os discípulos carregaram cruzes aos ombros. Nem todos pregaram para multidões. Nem todos foram vistos ao lado de Jesus enquanto ele curava, multiplicava ou caminhava sobre as águas. Alguns o seguiram por dentro, em silêncio, com passos tímidos, cheios de perguntas e medos. Nicodemo foi um desses. Ele não andou entre os 12. Não foi enviado em missão. Não estava no barco nem nas montanhas. Ele veio à noite, carregando o peso de um título e a sede de uma alma. A história dele é diferente. Começa nos bastidores, nas sombras, e por um tempo permanece ali, em dúvida, em conflito, dividido. Mas é justamente essa trajetória que revela algo extraordinário. Deus não rejeita o que vem com sinceridade, ainda que demore. Nicodemo nos ensina que a fé verdadeira nem sempre começa corajosa. Às vezes, ela se esconde, se debate, fica calada, mas quando é real, ela cresce, ela incomoda, ela transforma, e no momento certo, ela aparece. Aquele que começou com perguntas secretas, terminou tocando no corpo ensanguentado de seu Senhor. O mesmo homem que não ousou defendê-lo em vida, foi quem o envolveu em perfumes de rei depois da morte. O fariseu que se calou no sinédrio foi o discípulo que preparou o sepultamento do Filho de Deus, não com discursos, mas com ação. Ele trocou o medo pela luz, não com alarde, mas com decisão. E esse gesto, talvez pequeno aos olhos do mundo, ecoa até hoje como uma das maiores provas de fé das Escrituras. Porque Jesus ressuscitou. A pedra foi removida. A morte perdeu o domínio. Mas o ato de Nicodemo permanece cravado na eternidade, como selo de que Deus vê até o último gesto. Ele não esquece quem se aproxima, ele não rejeita quem crê, ele não apaga a história de quem ama. Nem todos falarão em público, nem todos subirão em púlpitos, mas todos podem honrar a Cristo com a verdade do coração. Nicodemo talvez nunca tenha pregado um sermão, mas sua vida foi uma pregação silenciosa. Uma confissão embalsamada em mirra e aloés. Um testemunho escrito com mãos que ousaram tocar a eternidade. Ele nos mostra que não é sobre quando você começa, mas sobre como você termina. É sobre permitir que a luz que começou como faísca se transforme em chama viva. E ainda que sua fé tenha nascido no escuro, se ela for real, Deus a trará para a luz, porque todo aquele que se aproxima de Jesus, ainda que em segredo, será lembrado à luz da eternidade. Se essa história falou ao seu coração, 2 outros vídeos vão aparecer na sua tela, com personagens bíblicos que também tiveram encontros transformadores com Jesus. Clique, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que o Deus que deu coragem a Nicodemos para sair das sombras e honrar o corpo de Cristo, fortaleça também a sua fé, porque às vezes o maior ato de amor acontece no último instante.